Já há algum tempo, eu procuro não me intrometer e não comentar muito assuntos polêmicos aqui da internet. Porém, dessa vez, o assunto que está rolando aqui na internet e gerando muita polêmica é sobre a bandeira que eu sempre trouxe aqui pra vocês. É sobre um assunto de extrema delicadeza. Tanto que eu demorei ao menos 2 dias pra conseguir gravar isso aqui pra vocês. E das diversas tentativas que eu já fiz hoje em gravar esse vídeo pra vocês, eu chorei por várias vezes. Então até por isso eu vou estar de óculos. Porque não tem condições de eu falar sobre isso e não me emocionar ou não, né? Eu tive que libertar muita coisa pra poder gravar esse story, sabe por quê? O vídeo do Felca já começa dizendo que o conteúdo é sensível e se você não suporta, é melhor você nem assistir. O vídeo é um funil e um funil de desespero e pura realidade. No fundo desse funil tem um grito de socorro e um grito de muita verdade. A verdade de muitas meninas, meninos, crianças. Crianças que perdem a sua infância. Crianças que perdem a sua inocência. Assistir aquele vídeo até o fim pra mim foi muito importante, foi muito doloroso, libertador e também assim, quanto mais informação a gente tem, mais a gente entende. É sempre difícil, porque a gente sempre vai reviver aquilo que a gente sofreu. É sempre difícil entender tamanha covardia que é o roubo da inocência. É difícil entender porque há tantos adultos disfuncionais, há tantos adultos... É difícil entender quantas vezes eu me julguei pelo meu comportamento ou por alguma reação que eu tenho, dependendo da ação de outra pessoa. É difícil entender que a gente não tem suporte. É difícil entender que as pessoas não dão a devida atenção para uma criança vítima de abuso. No vídeo em questão, o Felca trouxe para junto de si, numa entrevista, uma psicóloga infantil, que veio nos tirar algumas dúvidas. E tem uma parte da entrevista dela que eu acho de extrema importância, eu falei sobre isso lá no podcast com a Riri, que é sobre o fato da criança não ter noção que aquilo é um abuso. Principalmente quando ele acontece dentro de casa por um parente direto, que acaba enganando a criança com outras ações. Com ações boas, como fazer uma comida, levar para alguma festa, estar sempre a dar presentes, a dar carinho, atenção. Mas a pessoa, esse adulto, né, doente, ele acaba cometendo o ato com a criança e de alguma forma ele tenta agradar essa criança para que ela não conte para os outros adultos. A criança não vai ter essa percepção de que aquilo não... A criança ela não vai ter esse discernimento do certo ou errado, até porque aquela pessoa que faz aquilo com ela é uma pessoa de confiança. E se ninguém dentro de casa explicar pra criança o que é um abuso sexual, dificilmente essa criança vai conseguir dizer sobre isso ou vai entender sobre isso. Eu acho isso um ponto de extrema importância, porque, gente, se tem uma coisa que... E aí é que tá o problema, sabe por quê? Sabe essa criança inocente que não tem noção do que está acontecendo com ela, um dia ela vai crescer. E o dia que essa criança crescer e ela entender um pouco mais sobre a vida adulta e a vida sexual, ela vai entender que ela sofreu um abuso. Aí é que tá uma das partes, um dos momentos mais difíceis pra mim, que é um momento que não sai da minha memória, foi quando eu lembro exatamente o dia que eu caí em mim e falei, então, a pessoa faz isso pra isso. Nesse momento, a sua identidade, a identidade daquela criança é roubada. O sentimento de culpa, de nojo, de vergonha contra si mesma. O que eu fiz pra merecer isso? Por que isso aconteceu? O sentimento é que algo mesmo foi roubado. O sentimento é de ser enganado. O sentimento é de que aquele adulto que me agradou, que me deu de comer, mas ele fez aquele mal pra mim. Mas será que eu posso ficar chateada? Será que eu devo? Ele fez tanto por mim. Ele me deu comida, ele me deu presente. Ele era carinhoso. E aí começa uma confusão e uma disfunção da realidade. Aí você aí do outro lado me fala, qual adulto vai ser essa criança traumatizada e com todas essas incertezas? Como ele vai ter coragem de confiar em outro ser humano durante a sua vida? E quanto tempo mais isso acontecer, pior é. Quanto mais tempo levar a situação do abuso, pior é. E pra mim, na minha percepção, a coisa fica ainda pior quando a criança tenta falar pra algum adulto que ela acha que vai proteger e que vai cuidar, que aquilo aconteceu. E esse adulto silencia e negligencia a segurança, a saúde, o futuro dessa criança, que será um adulto disfuncional, por conta de tanta quebra de confiança, de tanta maldade, de tanta precipitação, para que aquela criança tenha uma vida adulta. Quando a família silencia os fatos, às vezes por um ato de desespero, de vergonha daquilo ter acontecido dentro da família, às vezes simplesmente por tentar proteger o que todo mundo sabe que está entre a família, talvez por uma esperança de que aquela pessoa se cure e se trate, e que não aconteça e que não faça mais vítimas. Mas toda vez que isso acontece, a vítima é enterrada mais uma vez. No vídeo específico do Felca, lá mostra casos de parentes diretos, como mãe, vendendo conteúdos de meninas menores de 14 anos. Lá mostra o escândalo do Ítalo Santos. Ah, mas as pessoas querem acabar com a carreira dos outros na internet. Porque ele transforma a vida daquelas famílias, ele transforma a vida daquelas crianças. Levando as crianças para uma espécie de reality show, onde milhares de outras crianças brasileiras assistem tudo aquilo e acontece uma outra coisa que a própria psicóloga disse no vídeo em questão. Acontece uma distorção e a criança acaba tendo a ideia da sexualidade como comunicação. Ela só se comunica sexualmente. Gente, isso é um problema grave da sociedade. Isso é uma autorização para... A questão é, mas o adolescente quer, o adolescente gosta. A criança, o adolescente não tem que gostar. A gente tá aqui pra proteger, não só a criança e o adolescente, a gente tá aqui pra proteger o futuro, pra proteger essa mãe, esse pai, essa família que vai gerar lá na frente. De pessoas e famílias que provavelmente serão disfuncionais. Como que essas crianças, esses adolescentes, depois quando casarem, forem ter seus filhos, lembrarem desse futuro, dessa internet que tudo é gravado, tudo é exposto? Como que elas vão lidar com isso lá no futuro? Assistam um vídeo, vejam o que a psicóloga fala, o que ele fala. Entendam o teor como proteção da próxima geração. Como que vai ser essa geração?
de pessoas sem princípio, pessoas que acham que só fica na frente de uma tela, que vai conseguir dinheiro, enganam os outros e vendendo, e fazendo crianças fazendo dropship. É muito interessante que você comece muito novo, batalhar, correr atrás do seu, mas estudar, ter princípios. Como diz no vídeo, tem um dos meninos que diz no vídeo que a filosofia não vai ajudar em nada. Que estudar não vai ajudar o médico a salvar o paciente. Gente, pelo amor de Deus, é grave. Os conteúdos gravados de crianças e adolescentes em cenas assim sensuais, de danças sensuais, sexuais, estão nutrindo essa rede, estão entregando conteúdo facilmente. Essas pessoas antigamente tinham que lutar muito para conseguir um conteúdo desse, tinham que fazer vítimas reais, físicas, para que elas conseguissem ter um conteúdo desse. Hoje, elas circulam livremente. E a denúncia é que há pais, há famílias que propriamente vendem esses conteúdos. Fora as que vendem, tem gente que posta até inocentemente. E mesmo assim, são conteúdos que são expostos nessa rede, horrenda, para esse fim que nós já falamos aqui. Então, gente, é sério, eu precisava falar sobre isso. De início eu pensei em falar, depois achei que não devia. Mas, gente, é a minha bandeira aqui, sabe? É muito importante. Só quem sofreu, quem nunca disse pra ninguém que sofreu, mas sabe que sofreu e sabe que isso atrapalha, sabe quanto isso atrapalha a vida adulta, tá bom? Então, vamos ter mais consciência, vamos olhar pras coisas, né, com a realidade. A sociedade mudou, nós mudamos, nós evoluímos, mas até onde essa evolução, ela vai nos trazer benefícios ao invés de malefícios.